Então, vamos dar continuidade à nossa aula de ética, né? Professor Éder. Ética e moral. Já discutimos, já falamos, já tem uma ideia mais ou menos do que é ética e o que é moral. Moral nada mais é do que a sua cultura, em poucas palavras. Todos os seus costumes, tudo que você faz, dança, música, comida, roupa que você veste, tudo isso está relacionado à sua moral. Ética. Ética é quando você começa a discutir sobre o bem da sua cultura e da sua moral. Aquelas mudanças de valores do bem, culturalmente falando, isso é ética. Aquelas mudanças do bem para o bem, da moral, também é ética. Eu gosto sempre de relembrar isso, que é muito interessante, quando as moças que perdiam a virgindade eram consideradas prostitutas. Então, o que foi isso? Isso era culturalmente normal em determinada época. O que passa? As famílias passam a discutir esse bem. Por que essas moças que perdiam a virgindade perdiam o direito de construir uma família? Então, vai se discutir para alguma coisa para melhorar a vida delas, para melhorar a vida do ser humano. Então, o que acontece? Você muda esse princípio. Hoje, isso nem se comenta e nem se fala mais. Transformações da moral. Está aqui o que nós estamos acabando de falar. Transformação da moral, a dialética. Quando você está discutindo a moral, os valores morais que você discute, você está fazendo o quê? A ética. Você está fazendo uma transformação da sua moral. E quem que transforma a sua moral? Nada mais é do que a ética. A ética sempre vai ser esse motor que vai fazendo a transformação da moral. A transformação da moral, a moral automaticamente está transformando a cultura. Piaget ele faz uma relação aqui para a gente entender um pouco. Estágio sensório-motor. O que ele quer dizer? De 1 ano até 2 anos. A criança simplesmente ela é biológica. Ela não tem nenhuma aprendizagem. Ela vive automaticamente por instinto. E aí ela vem do estágio pré-operacional, que ela sai dos 2 anos e vai até os 7 anos. Ela vive o egocentrismo. Tudo é para ela, nada ela tem essa capacidade de compreender que é para o outro. E a transformação das coisas que ela faz. Ela pega um cabo de vassoura e faz de conta que é um cavalo. Ela pega um pedaço de pau e faz de conta que é uma espada. Isso faz parte da vida dela. Estágio das operações concretas. Você já começa a mudar o princípio humano. Você pega dos 7 anos aos 12 anos. Ele já tem a capacidade de perceber o que é do outro e o que é dele, mesmo ele tendo dificuldade para fazer isso. E aí você pega o estágio das operações formais, que é dos 12 anos acima. Baseado nisso aqui, para você ver como isso é muito sério, baseado nisso daqui, em alguns países dos Estados Unidos, você pode prender uma criança acima de 12 anos, porque ele já tem a capacidade e a consciência do que é moral e do que é imoral, do que é ético e do que não é ético. Isso é muito interessante, porque é em cima dessas coisas que as pessoas conseguem fazer essa relação, certo? E criar leis, né? E leis que podem trazer grandes prejuízos, porque eu acho um absurdo, na realidade, você prender uma criança de 12 anos. Mas infelizmente já está acontecendo até no Brasil, porque se você ir lá ver aonde prende os jovens, que na realidade é uma cadeia, não é uma recuperação. Eles falam que é uma recuperação, mas lá não é uma recuperação. E aí você tem as escolhas morais, né? Os fatores subjetivos e os fatores objetivos. Então, subjetivo, o que é? Aquilo que está em você, a escolha que você pode fazer, a escolha que está em você, e isso é passivo de você, não é o outro que pode fazer alguma coisa. Agora, o subjetivo é aquilo que está fora de você, entendeu? Tudo que você faz está relacionado ao outro, não está relacionado a você. Mas lógico que quando você faz o bem ao outro, você fez o bem a você também. Esse é o caminho, é um dos grandes caminhos à felicidade, que nós temos que estar parando para pensar e muitas vezes não queremos olhar o caminho dessa maneira. Ética na história, né? O
que nós vamos parar para pensar? Ver a ética em todos os caminhos. A antiguidade, na antiga Grécia. O que você pega? Você tem Platão, racionalismo ético. Platão é do mundo inteligível, ele não é do mundo sensível. Você só vai conseguir atingir um valor ético racionalmente, pensando no seu cognitivo, o caminho para o bem, o caminho para a felicidade. Quando você não busca esse caminho para a felicidade, para o bem, você não consegue. Mas você tem o oposto de Platão, que são os sofistas. Ele é relativista ou subjetividade. O que ele quer dizer com isso? Ele acredita que o bem depende para cada pessoa. O mal depende para cada pessoa. E o surfista, ele usava dos conhecimentos que eles tinham e eles sabiam que para convencer as pessoas deveria ter um discurso mais sentimental do que racional. O quanto que Platão, ele fazia as explicações e as perguntas dele racionalmente. Ele confundia as pessoas pela razão. As próprias pessoas faziam a negação daquilo que afirmava. Agora o surfista não, usava do sentimento. Quem é o surfista hoje em dia? Esses políticos corruptos, que não deixam de estar mantendo dentro do poder, usando do sentimento para fazer um discurso para convencer as pessoas, mesmo sabendo, presta bem atenção, vou votar nesse que é menos corrupto. Por quê? Porque ele usou uma maneira de discurso aonde ele pôde fazer o quê? Convencer as pessoas que ele rouba menos, mas faz mais. Está vendo essa relação que a gente tem que compreender, que está preso na Grécia, mas até hoje nós estamos aqui presente vivendo isso. E aí nós temos os estoicismo, que também ele tem qual a visão? Desenvolveu uma ética baseada na procura da paz. O que ele quer dizer com isso? Por que a procura da paz? Porque se você está buscando a ética, você está buscando alguma coisa que não está relacionado às intrigas, não está relacionado ao mal, não está relacionado a tudo que possa prejudicar, mas tudo que se faz bem, tudo que pode se buscar. Estoicismo está muito relacionado àquilo que eu falei. O que está fora de você, você não tem muito o que fazer, entendeu? Você só pode resolver aquilo que está em você. Ética do meio termo. Você pega Aristóteles. Aristóteles ele fala que se você ser uma pessoa com muita coragem, você não está conseguindo ter controle. Se você for também um covarde, você também não está conseguindo ter controle. Você tem que ser meio termo, você tem que saber se equilibrar. Se você é uma pessoa muito boa, você vai dar tudo o que você tem. Você também não tem um bom controle. Se você for uma pessoa muito ruim, pela mesma forma. Então, a ética de Aristóteles é a ética do equilíbrio que você busca entre o vício e a virtude. Certo? E aí nós temos epicurismo, que lembra dos prazeres, lembra dessa situação. Então, desvio da dor e procura do prazer espiritual. Não vamos se confundir esse prazer como um prazer mundano, mas sim ele até explica que você tem que ter equilíbrio nesses prazeres que não vão te levar a nenhum lugar, que o prazer mais importante que tem é o prazer espiritual. Então é muito interessante a gente estar compreendendo isso, porque a gente vai vendo como a ética vai conseguindo mudar a moral, mudar a cultura, mas sempre por um caminho que um caminho cada vez melhor. Ética do livre-arbítrio. Então, agora nós estamos falando do mundo cristão. Não esquece, quando acaba o Império Romano e começa cada vez mais a aumentar o cristianismo, né? Então, abandono a visão mundana, né? Aquela visão que é tudo pela carne, como se você pegar a relação que para eles o importante era você estar satisfeito. Então, você retira um pouco dessa satisfação da carne e passa a ter uma visão muito mais da alma, aonde você concebe que você precisa buscar o equilíbrio, você precisa buscar, lembra atrás? A liberdade. Você precisa buscar as coisas que é o bem e não o mal. Mas essas coisas que é o bem agora está relacionado o quê? A Deus.
Porque a busca final da felicidade está encontrando em quem? Em Deus. Então, você tem aqui Santo Agostinho e você tem Tomás de Aquino, né? Santo Agostinho, ele pega a visão platônica, a visão de alma. Se você pega a visão de alma, o que acontece? Você sempre vai buscar a sua consciência racionalmente, mas tendo uma finalidade espiritual, uma finalidade de Deus. Se você pega São Tomás, Tomás de Aquino, ele já pega a visão de Aristóteles, que a finalidade última é o quê? É a felicidade. Se é a felicidade, então, o que São Tomás de Aquino coloca? Que a felicidade última é Deus, que você consegue resolver. Eu gostaria que nesse momento agora, antes da gente entrar no mundo moderno, eu gostaria que vocês respondessem para mim, dentro da ética, qual seria o caminho ético de resolver a grande questionamento que nós estamos debatendo hoje em dia, o aborto. Mas eu quero que você responda com as suas palavras se você é a favor ou contra o aborto, dentro da moral e da ética. E pensa nesse aborto, também dentro de um estupro, pensa nesse aborto dentro de uma criança, de um feto, que você sabe que vai ser totalmente deficiente, que talvez possa viver só 2, 3 dias, ninguém sabe. Vamos pensar dentro da Zika, que já está comprovado toda mulher que ficou grávida. Eu gostaria que você falasse para mim, com as suas palavras, como que você vê essa questão, colocando o seu ponto de vista de tudo que você aprendeu até agora. Depois a gente vai falar sobre a idade moderna e a idade contemporânea, tá bom? Muito obrigado, até a próxima aula.